Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Fernando, gestor do departamento de consórcios aqui da Velox Soluções Financeiras. E hoje, exclusivamente, a gente está com a nossa grande parceira, Josi Fagundes, que ela é responsável por um departamento dentro de consórcios, mas é de cartas já contempladas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Josi, seja bem-vinda. Prazer estar aqui, Luiz. Nós estamos aqui juntos para poder formar aí essa carteira de produtos que hoje a Velox já tem com muita propriedade, e é uma honra estar com vocês. Obrigado. Josi, para a gente falar um pouquinho, tirar um pouquinho muitas das vezes desse preconceito, né, que existe dentro do mercado sobre carta contemplada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que é uma carta contemplada de consórcio. Bacana, eu acho que é uma pergunta que todo mundo se faz e todo mundo quer o imediatismo. Então, carta contemplada é isso, é um imediatismo. É alguém que precisa comprar um bem hoje, agora, não quer esperar. Porque a carta contemplada nada mais é do que um consórcio, que em algum momento foi contemplado e essa pessoa não pôde usar por algum motivo qualquer e colocou ela no mercado para vender. Então, uma carta contemplada é isso, é um crédito disponível para aquisição imediata. É isso que é a carta contemplada no mercado. Que legal. E hoje, vamos dizer assim, porque a gente acompanha muito esse mercado, a gente vê muita rede social, porque a rede social traz muita comunicação boa para nós, mas também tem aquelas pessoas que não têm uma boa intenção do uso disso. Hoje, a compra de carta contemplada é um processo seguro? Eu posso comprar tranquilamente? É uma pergunta excelente, porque a segurança está relacionada a com quem você está fazendo isso. Então, eu acredito que a nossa parceria, ela por si só, já fala dessa segurança. Então, conosco, através de nós, é possível comprar uma carta de crédito, porque você não está comprando a carta de crédito, você está comprando bem. Quando a pessoa vem comprar uma carta contemplada, ela não está comprando a crédito, ela está comprando a casa, o carro, a moto, e ela precisa estar segura do que ela está fazendo. Então, não dá para sair comprando carta contemplada em qualquer lugar. Carta contemplada se compra em empresas como a Velox, que nós temos e sabemos aonde é a origem dessa carta, e se amanhã ou depois de qualquer problema, a gente sabe para que pedir socorro. Então não saia comprando carta contemplada de quem você não conhece. Muito importante isso, né, Josi? Cuidado com de onde a gente compra, né? A origem disso. Falando um pouquinho no mercado, né? Hoje, qual que é o diferencial que eu vou comprar uma carta contemplada em frente a outras opções que eu tenho de adquirir, de atingir o meu objetivo? Aquilo que é o comum, né? Que hoje normalmente a pessoa está habituada a fazer. Qual que é o diferencial? Eu escolher uma carta contemplada frente a outras oportunidades de crédito. Luiz, o mercado está muito comprador de carta de crédito contemplada. Hoje, o mercado está restrito para linhas de crédito como financiamento, justamente por conta da alta da taxa da Selic. Então, nós temos esse produto da carta contemplada justamente para encurtar este prazo. Hoje, no financiamento, você vai ter aí 30 anos para pagar com juros muito altos. Numa carta contemplada, você vai trazer isso para, no máximo, 15 anos. Então, quando nos procuram para comprar a carta contemplada ou até mesmo para quitar o seu financiamento com a carta contemplada, é justamente porque não tem juros. O cliente está pagando uma taxa de administração que já está embutida e uma entrada que hoje o mercado chama aí de ágil, mas eu chamo de imediatismo. Então, eu sempre gosto de usar essa frase. É entender para podermos atender o cliente. Sim. Porque quando a gente entende a necessidade do cliente, a gente é assertivo no que ele quer. E um produto não vai concorrer com outro. Financiamento não vai concorrer com contemplada, que não vai concorrer com consórcio. É um crédito e a gente tem que atender a necessidade do cliente. Bacana, Josi. Falando um pouquinho da nossa parceria. Hoje, né, essa nossa parceria entre cartas contempladas, entre o teu atendimento das meninas lá, o que isso é um diferencial hoje para nossa rede? Porque hoje a gente tem unidades que, poxa vida, muitas das vezes eles têm até um cliente potencial, mas não tem expertise. E aí eles perdem esse negócio por causa disso. Olha, eu vou chamar você para vir com a gente, porque quando a Velox ela decidiu fazer a parceria com a nossa empresa, ela estava fazendo isso não pelo dinheiro, ou pela comissão, ou pelos altos ganhos que a carta contemplada proporciona para a unidade na ponta, mas principalmente pelo atendimento. Hoje nós temos um time pronto, a gente tem uma gerente comercial, e por detrás dessa gerente comercial nós temos pessoas de muito valor. Tem o meu sócio, que é o Thiago, também que está comigo nisso, e a gente procura, da melhor maneira possível, Luiz, levar isso para a unidade de uma forma muito imediata. E vocês contribuem muito com isso. Hoje vocês têm um canal direto de saque ligado com a gente, então as respostas das simulações em tempo real. Acredito que esse aí seja um dos nossos diferenciais com vocês, que é o atendimento. Bacana. E se precisar falar direto com o cliente? Direto, a gente marca a reunião. Hoje, graças a Deus, a gente tem Velox no Brasil inteiro. Então, hoje é difícil estar presencial, né? Mas por ligação, ou até mesmo por vídeo, ou por reuniões, a gente faz isso todos os dias. E nós estamos aqui para pegar na sua mão. Você não precisa entender do produto, basta acreditar que é possível você ganhar dinheiro com este produto e realizar o sonho do cliente. E traz para nós, deixa a gente te ajudar, porque a carta contemplada é muito complexa. Não dá simplesmente vender o crédito e deu. Ela tem todo um por detrás e a gente está aqui para ajudar vocês como especialistas. Bacana. E hoje, Josi, sim, o perfil do cliente que se encaixa para a carta contemplada, a gente sabe que não dá para generalizar. Não é qualquer cliente que serve para esse produto. Hoje, qual seria o perfil, o que nós precisamos saber para ver se esse cliente encaixa ou não para esse nosso produto? Olha, primeiro eu gosto muito de falar que carta contemplada, ele é um dinheiro, é uma retomada de dinheiro em alguma administradora.
Graças a Deus, nós estamos muito bem servidos de administradoras que não vendem o produto da carta contemplada, mas que disponibilizam um consórcio para que o nosso investidor, o nosso cliente, disponibilize as cartas no mercado. Então, primeira coisa que ele tem que ter é a consciência que essa carta, ele precisa pagar uma entrada. E hoje uma entrada de carta contemplada não tem almoço grátis. Ele vai pagar aí de 30% e o céu é o limite. Então tudo depende da administradora, tudo depende de quanto já foi pago nessa carta. E tem muitos clientes que contemplam um sorteio e vendem essa carta também no mercado por 40%. Aí nós falamos de imediatismo. Carta contemplada é imediatismo e você paga por isso. Então cuidem, não tem ninguém no mercado que venda a carta contemplada com 10, 15, 20% de entrada, a não ser que seja cliente final e aquele cliente estrela. Mas dificilmente um escritório de representação sério, renomado no mercado, vai ter esse percentual de carta disponível, tá? Muito difícil, então tem que ter muito cuidado, tá? O perfil é isso, Luiz. Tem que ter entrada, não pode ter SPC, não pode ter Serasa, tem que comprovar renda. É uma tomada de crédito, é muito parecido com financiamento. As regras, as considerações, elas são muito idênticas. Só que tem algumas administradoras que são mais flexíveis. Não consultam score, não consultam crivo, então fica mais fácil a retomada. Mas não pode estar negativado, não pode ter SPC, não pode ter Serasa. Não comprova a renda, gente, não tem o que fazer. Tem que pelo menos comprovar a renda. Só extrato bancário não tem como seguir. Então ele tem que ter um contrato de prestação de serviço e aí entra nós. Nós vamos entender o perfil do teu cliente junto com a unidade para que a gente possa dizer à unidade que informe o cliente, porque é uma venda B2C, não é uma venda B2B. A gente não está vendo o cliente no tete-a-tete, para que a gente possa vender da maneira correta. Então entender para atender o seu cliente é o conceito de tudo, tá? Então é importante não simplesmente mostrar uma carta contemplada por mostrar simplesmente, né? Ouça. Entendi. Sempre entenda o seu cliente, converse com ele muito antes de apresentar uma proposta, né? Porque a gente vai ser mais assertivo, né? Vai se faz sentido isso pro cliente. E o melhor, né? Hoje aqui dentro da Velox a gente tem todos os produtos. Sim. Então se nós entendermos que a carta contemplada não é o melhor cenário naquele momento, nós temos opções de créditos que são infinitos. Então não vai sair daqui sem conseguir realizar seu sonho, né? Se não comprar agora, mas em algum momento vai lembrar da gente e vai comprar. Exatamente, né? É o nosso papel, né? O nosso papel é mostrar a possibilidade do cliente atingir o objetivo dele. Seja com uma carta contemplada, seja com consórcio convencional, seja através do financiamento, mas é mostrar cenários, oportunidades de atingimento de objetivo. Falando em carta contemplada, a gente está falando muito em aquisições, né? De conseguir atingir o objetivo na questão de patrimônio, seja um carro, uma casa. A gente tem falado muito, e o mercado está falando muito hoje, Josi, em capital de giro. Dá pra gente atender este público através de carta contemplada? É muito polêmico esse assunto, inclusive, porque quando nós tratamos de capital de giro, a gente acaba se distanciando do consórcio, que o consórcio é uma carta contemplada. Então hoje nós falamos muito de alavancagem patrimonial, que é justamente isso, a grosso modo, capital de giro. É moda, né? Hoje está na moda. São pouquíssimas administradoras que hoje permitem esse tipo de aquisição. Eu tenho uma casa e a minha casa ela está quitada e eu quero levantar dinheiro em cima dela para que eu não precise fazer através de um home equity, através de um fundo de investimento, porque os juros vão ficar maior, né? Dá para ser feito, mas nós precisamos dar uma consultoria no tete-a-tete. Vamos entender o que esse cliente quer fazer. Mas hoje já existe administradoras que fazem confissão de dívida, que alienam o próprio bem. E alienando o próprio bem, você consegue aí praticamente pegar 100% do crédito contratado, porque a gente fala de saldo devedor, tem fundo comum, tem administradoras que liberam pelo crédito, tem outras que liberam pelo saldo devedor. Então a gente entende o que o cliente precisa para poder disponibilizar para ele a administradora correta, para que ele não se frustre lá na frente. Mas a tua pergunta é excelente, porque com carta contemplada o cliente ele realiza tudo, desde a aquisição, construção, reforma, levantamento de capital, comprar placa de energia solar, usinas, e para cada uma desses segmentos a gente vai ter a característica da entrega. Usina, muitos me perguntam da usina, muitos, todos os dias a gente recebe ligação, mas sem uma garantia substitutiva eu não consigo liberar o crédito para a usina, ele precisa ter um bem como garantia ou o próprio terreno. Muitos me perguntam de placa de energia solar. Algumas administradoras já pagam hoje contratando cartas de automóvel. Muitos me perguntam de imóvel rural. Nós temos apenas duas hoje que fazem 100%, duas administradoras que alienam 100% o imóvel rural. As demais é 50% apenas. Então, cada produto a gente precisa entender e explicar para a gente saber qual administradora colocar tanto na carta contemplada quanto no produto consórcio. Josi, a gente tem tido muito questionamento, né? Referente, porque a gente sabe que no consórcio convencional eu uso o FGTS como lance. Legal, bacana. E na carta contemplada? Excelente pergunta. Muito boa, porque assim, Luiz, todos os dias a gente tem essa demanda. As pessoas nos procuram para poder quitar um financiamento. Porque elas têm um financiamento, elas estão assustadas com o que está acontecendo no mercado, a taxa Selic não para de... né? Agora estabilizou, mas ainda a gente vai ter uma crescentezinha ainda até final do ano. Acreditamos aí num mercado bem difícil
sobre financiamento tratando-se disso. Com certeza. Mas o fundo de garantia, quando você compra uma carta contemplada, você pode amortizar a cada 2 anos. Você não vai usar o teu fundo de garantia para aquisição da carta contemplada, porque ela já está contemplada. Mas você pode usar o teu fundo de garantia para poder amortizar o teu saldo devedor. Isso vai facilitar a sua vida com os reajustes anuais, porque os reajustes, ele vai continuar existindo. Uma vez por ano, o reajuste é pelo INCC de imóvel. Se você antecipa isso com o fundo de garantia, você deixa de ter o reajuste daquele ano. E isso acaba diminuindo o teu saldo devedor. Então, isso é um facilitador. Então, o fundo de garantia é possível sim ser usado, seguindo as regras da Caixa Econômica Federal, porque é uma regra da Caixa. Então, tem as limitações para o uso de fundo de garantia, que não pode ter mais de um imóvel. Tem também as delimitações diárias, né, até onde eu posso comprar. Então, sempre verifique junto à Caixa e junto à administradora, para que você possa estar fazendo o melhor negócio com o fundo de garantia. Mas é muito possível e muito lucrativo, tá? Gosto muito de falar sobre isso. Bacana. Josi, quando eu faço um consórcio, eu sei que tem taxa de administração, né, que eu pago no prazo do grupo, e tem mais o fundo de reserva. Aí eu estou vendendo esta carta contemplada. Como que funciona? Eu não tenho mais direito a esse fundo de reserva. Como que funciona isso? O benefício desse fundo de reserva passa a ser desse comprador da carta contemplada? É um benefício, um baita benefício. Hoje toda administradora ela trabalha com uma taxa de administração, algumas trabalham com fundo de reserva e pouquíssimas não trabalham com fundo de reserva. O fundo de reserva, como o nome já fala, né, é reserva. Então, sobrando isso no grupo, aquele cliente que comprou a carta contemplada, ele vai ter direitos sobre todo o valor que ele continua pagando, mas sobre tudo aquilo que o cedente, lá o dono da carta, já pagava. Então, isso entra como um benefício para ele na distribuição do final do grupo para poder fazer a entrega para o cliente final. Muito bacana. E uma outra dúvida que nos tem perguntado bastante. A gente sabe que no consórcio convencional, tudo que é oferta de lance eu tenho uma amortização, seja no prazo ou na parcela. Carta contemplada, essa entrada, a gente já até muda o nome exatamente para não criar essa confusão, mas ainda o pessoal pergunta bastante. Não é um lance, é uma entrada, né? Tem algum tipo de amortização? Como que funciona isso? Luiz, todos os dias a gente se depara com isso e é muito bom falar sobre esse assunto porque a entrada ela não amortiza a parcela, ela não amortiza saldo devedor, você está pagando pelo imediatismo. O que você paga numa carta contemplada quando você dá a entrada, que é o famoso ágio, né? Você está pagando um ágio mesmo, tá? Porque você está pagando por aquilo que alguém em algum momento foi ousado, surfou a onda de comprar um consórcio, contemplou, e agora não tem uma regra, eu quero tanto. O céu realmente é o limite, ele coloca o que ele quer dentro das condições de mercado. Então é bem legal quando a gente fala isso, porque não amortiza a parcela, não amortiza saldo devedor, e a carta contemplada ainda vai restar as parcelas e o prazo. E aí vai ser o meu saldo devedor da carta. Então não amortiza absolutamente nada, você paga pelo imediatismo. É o ganho, né, do investidor, né? É negócio, é business, né? E eu sempre gosto de falar, gente, aqui nós temos tudo. Então fazer consórcio como investidor, para ter na sua carteira, sem aquela faca no pescoço que eu preciso contemplar. É verdade. Contemplou essa carta, traz para nós vamos comprar essa carta do seu cliente com altos ganhos, vamos colocar no nosso banco de cotas para vender e vamos fazer disso uma ferramenta comercial muito agressiva no mercado, porque nós vamos ter as melhores cartas para vender. É bacana você falar sobre isso, porque o pessoal muito falando, Luiz, mas o ágio tá um pouquinho pesado, o ágio tá... Mas e aí, o que a gente tá fazendo para mudar sobre isso? Pra gente mudar, vamos dizer assim, esse mercado econômico de cartas contempladas, nós temos que fazer alguma coisa. Como? Investindo. Investindo. E assim, o investimento é aquilo que cabe no teu bolso. Quanto é que eu posso dispor por mês? Gente, eu gosto de uma conta simples. Eu tenho R$300. Eu posso com R$300 comprar que carta? Hoje, vou resumir, uma carta de R$100 mil hoje, você compra aí com R$344 de parcela. Aí você pega esses R$344 de parcela, divide por 30 dias. O que você consegue fazer com R$30 aí, ou até menos, né, por dia? Agora, imagina o lucro que isso dá. Hoje uma carta contemplada, tá? Ela te rende um lucro aí de mais de 27%. Imagina você demorando um ano, que você demore um ano para contemplar uma carta. Você investiu aí R$3.400 e você colocou ela para vender por 28%. Você vai ter um lucro absurdo. Então tem uma coisa que eu gosto muito, ousadia. Se você não quer estar nesse lugar de comprador, você tem que se tornar investidor. Ou muitas vezes você precisou passar por isso para daí você começar a investir. E tá tudo certo, tá tudo bem. O importante é começar. Muito bom. É mudança de pensamento, né? Educação financeira mesmo. Virar a chave, né? Muitas vezes precisa. Vamos lá. Gostei. Faz sentido para mim a carta contemplada. Como que é esse trâmite? Como que funciona essa esteira? Muito bom, unidade que tá me ouvindo aí, presta atenção que a Josi vai falar de novo sobre isso e eu quero deixar isso registrado aqui, Luiz, que é muito importante. Cliente gostou da carta de crédito,
ele vai mandar o sinal de negócio para nós, para que a gente... E pode mandar o sinal sem medo, gente. Sinal de negócio conosco é sagrado. Não aprovou esse cadastro, nós vamos devolver integralmente, mas tem um passo a passo. Não é só sinal. Tem que subir o sinal e em seguida já subir a documentação do cliente para que a gente possa fazer uma pré-análise. Mesmo porque esse sinal não é eterno, né, Josi? É o Brasil todo querendo a carta. Precisamos tirar a carta de circulação, né? Então o sinal de negócio é para tirar a carta de circulação porque nós não somos detentores da carta. Então a gente precisa tirar a carta de crédito de circulação, por isso um sinal de negócio. Logo que faça o sinal de negócio, a gente vai fazer um contrato. Depois que a gente faz o contrato, a gente faz uma pré-análise. Dando certo na pré-análise, já vai sair o termo de transferência. E tudo isso eu falo em 48 horas, no máximo 72 horas, tá? Então, para você que quer comprar uma carta contemplada, você precisa comprar uma carta contemplada sabendo que já tenho que ter o dinheiro. Não adianta comprar uma carta contemplada para depois pedir dinheiro emprestado para mãe, pai, filho, Espírito Santo. Não, você já tem que ter o dinheiro, porque senão o sinal de negócio não é devolvido. Só não devolve-se o sinal quando o cliente ele não honra aquilo que ele acordou e que está em contrato. Então, tem uma regra muito clara. Comprou a carta contemplada, tem que ter o dinheiro para pagar, senão ele vai perder o sinal de negócio. Nesse momento ele perde. Entendi. Então, aprovou o cadastro, ele já tem que estar com a diferença para fazer o pagamento da diferença e aí ter a carta em nome dele para usar o crédito. Exatamente. Não aprovou, devolve integralmente o sinal. Sem risco nenhum. Sem risco nenhum. Só existe uma forma de não devolver o sinal. Ele desistindo da negociação, tá? Nosso contrato é um contrato de arras, então não tem nada a ver com PROCON de 7 dias, né? Eu gosto de falar sobre isso. E principalmente, tá? Quando a administradora manda o termo, essa carta a gente já ficou parada com ela. Então imagina, a gente parou, deixou de vender ela por conta daquele momento. Então é muito sério isso, né? A gente tem que tomar alguns cuidados. Não tem palavra para descrever assim o conteúdo que a gente absorveu nesse bate-papo, né? Então é mais a te agradecer, né? Compartilhar com a gente a tua expertise, a tua vivência, né? Desse mercado, você que vive isso 24 horas por dia, todo dia, né? Então é agradecer, né, esse tempo aqui com a gente, transmitir esse conteúdo. Então agradecer em nome da Velox, em nome de cada unidade, né? Que vai estar acompanhando esse material. Muito obrigado e com certeza vamos fazer muitos negócios daqui para frente. Luiz, eu que agradeço. Obrigado pelo carinho, pelo acolhimento. Estar aqui com vocês hoje presencialmente é muito bom, né? Pra gente se conhecer olho no olho. É verdade. E é uma honra para nós fazer parte dessa companhia que só cresce. Ser escolhido dentre tantos do mercado pra gente é motivo de muita alegria, tá? E a gente está à disposição de vocês porque vocês precisarem. Contem com a gente. Muito obrigado. Obrigado. Fiquem com Deus, um abraço. Até mais.